Fala, macumbeiro! Oi, eu sou a Dani. Eu sou a Gabi. Bora riar esse padê de mel e dendê? Então, gente, macumba e luta popular. E aí, quem cruza é essa? Para isso que a gente resolveu abrir esse espaço de debate. A gente resolveu que a gente quer conversar aonde que se cruzam esses caminhos que fazem parte da nossa trajetória, que trouxeram o nosso encontro de alguma maneira. Bom, eu já tenho uma tradição, né, de família, já, como fala, macumbeira de família, avó, bisavó, rezadeira e mãe na religião também. E desde sempre uma pessoa muito indignada, né, com as injustiças sociais, sempre alguém que se preocupou muito em entender como que as coisas funcionam. E isso desembocou, né, nos meus 18 anos, a entrada e o ingresso em organizações, né, revolucionárias, de luta popular, de juventude, de mulheres. Então, em determinado momento, essas coisas andaram separadas, mas é aqui nessa encruza que elas voltaram a se falar, né? E aí, eu e a Gabi, a gente se conhece no processo da ocupação Almerinda Gama. É uma ocupação para atender mulheres em situação de violência. E a partir daí as coisas começam a mudar um pouquinho nas nossas vidas. Diferente da Dani, a macumba não é uma tradição da minha família. A minha família, a maior parte é católica. Tem coisas que a gente não sabe. Mas deixa quieto. Sempre tem. Sempre tem um macumbeiro escondido que ninguém fala, alguém que já foi, alguém que já passou. Sempre tem. Mas a forma como eu fui criada foi dentro de igreja católica. Nunca me adequei, eu sou a única das netas da primeira geração da minha avó que não fez primeira comunhão, porque não quis fazer. Mas eu sempre tive crenças, então para mim era uma coisa que faltava encontrar aonde que essas crenças se encaixavam. Ao mesmo tempo, também sempre fui de questionar privilégios, de questionar as diferenças, tentar entender como funcionava a sociedade e por que funcionava de forma tão injusta. E isso acabou me levando a várias tentativas de organização que na maior parte das vezes não funcionaram, até que um dia eu fui parar no mesmo coletivo em que se encontrava a Daniele. E aí foi ali que a gente se conheceu durante um processo de ocupação para uma casa para abrigar mulheres vítimas de violência. E eu acho que é importante a gente frisar novamente essa ocupação, porque é um ponto muito relevante para nós duas. E isso ocorreu um pouquinho antes dos meus primeiros contatos com a religião. E que, no meu caso, precisou ser separado. A gente vai falar aqui que não precisa ser separado de forma alguma, mas no meu caso precisou. Em algum momento, essas coisas... uma coisa não permitiu a outra fluir na minha vida, mas eu acho, pro meu ponto de vista, isso vem de uma questão de organização, mais do que de uma questão de contradição. Eu acho que a proposta do mel e dendê, de fato, é inclusive mostrar que aqui, né, no Terreiro Brasil, como a gente falou lá no Instagram, existe uma nova forma de se fazer a luta popular e que ela pode ser uma forma muito mais efetiva para uma grande parcela do povo brasileiro, se ela tiver também essa referência no que a gente aprende dentro da macumba, dentro dos nossos terreiros, né? A gente vai falar muito aqui de uma filosofia exusíaca, mas é justamente nessa perspectiva de pegar coisas que parecem antagônicas e transformar em algo novo que traz uma resposta. Então vamos adentrar aí nessa ideia. Mas, antes da gente até falar dessa nova ideia, né, dessa nova forma, eu acho que é importante a gente entender que existe uma ideologia na sociedade que diz que a gente está aqui para servir e produzir, mas existem também outras ideologias, outras culturas que defendem que a gente está aqui para poder ser, existir, como Ailton Krenak fala, né? Curtir a vida. Então, isso está muito ligado também com o que a gente aprende dentro da macumba, a possibilidade de ser livre de fato e existir no mundo. A gente às vezes busca uma leitura de mundo
das religiões de matriz africana através de uma visão ocidental. E não adianta a gente tentar enxergar dessa maneira. Não adianta, porque nós estamos lidando com visões diferentes e que quando a gente tenta encaixar a visão das religiões de matriz africana, a visão dos povos originários em uma caixinha eurocêntrica, a gente acaba simplificando certas coisas que são complexas e complexificando coisas que deveriam ser mais simples. Então, é a partir daí que eu entendo que a gente cria contradições que não precisam existir. Porque a gente quer enxergar o mundo de uma forma que, cara, não faz sentido dentro desse mundo que a gente pensa dentro de terreiro. Então, que a lógica do terreiro, ela não é a lógica capitalista. Então, não adianta a gente tentar contrapor a lógica capitalista e não entendendo que a lógica de terreiro também contrapõe a lógica capitalista. Ou seja, é uma falsa contradição no Brasil dizer que a religião, quando ela está ligada a essa prática de culto à ancestralidade, ela atrapalha a luta de classes, ela amortece, né, o avanço da classe trabalhadora, até porque, muito pelo contrário, o avanço da luta da comunidade de axé pelo reconhecimento, né, da sua existência, do seu conhecimento, da sua importância, é algo que caminha lado a lado com o avanço dos direitos sociais de toda a classe trabalhadora no Brasil. Então, acho que a primeira proposta do Mel e Dendê é também, assim, né, desmistificar essa contradição, que muitas vezes é uma falsa contradição. Eu acho que se tornou contradição dentro da minha vida de uma maneira imposta. A partir do momento em que eu fui questionada por tentar ocupar esses dois espaços. Então, eu só pude assumir completamente a minha vivência de terreiro a partir do momento em que eu me afastei da minha vivência militante. E isso é uma coisa lamentável, porque eu acho que não tem necessidade de que você precise sair de um cenário para compor o outro. Você pode estar presente e você deve estar presente, assim, deve não no sentido de ser obrigado, mas de que é completamente coerente você ser uma pessoa que ocupa um espaço no terreiro e um espaço numa organização política, um espaço em um grupo de luta, porque essas coisas elas estão atreladas. Não tem como você ser do santo e não ter que brigar por nada, porque a existência, a nossa existência, ela está necessariamente atrelada à briga, que seja para você conseguir tocar um atabaque no seu terreiro, que seja para você conseguir sair da tua casa de guia e não ter que ouvir gracinha na rua. Então, assim, não tem como, não existe macumbeiro que não precisa de um nível de resistência na sua vida. E eu acho que caminha nessa coisa da falsa contradição quando a gente milita, né, pela liberdade, pelo bem viver, por uma sociedade onde a gente vai poder, enfim, viver de maneira plena, quando a nossa forma de viver a espiritualidade, ela já propõe isso. Ela já propõe que as pessoas tenham a sua liberdade, e aí não estou falando que não existe disciplina, que não existem regras, não é sobre isso, mas a gente tem a liberdade de decidir o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente vai se submeter, o que a gente não vai, inclusive sobre o nosso próprio corpo, sobre mulheres, por exemplo, né, já que a gente falou tanto aqui desse movimento ter sido um ponto central da nossa encruzilhada, mulheres, quando querem ou não engravidar e se não querem ter filhos, e inclusive isso é um problema quando esse conhecimento de tecnologia ancestral passa a ser crime. E quem detinha esse conhecimento? A galera da macumba de antigamente, entendeu? E quem são perseguidas hoje em dia? As mulheres que seguem fazendo uso de, enfim, qualquer mecanismo desse. Então, entender que a nossa comunidade ela sofre com as contradições do capitalismo faz com que
essa dificuldade, às vezes, a gente ser militante de determinado tipo e macumbeira exista, sabe? Eu acredito muito que não dá pra gente encarar só como uma religião e uma coisa metafísica. A gente precisa ver que a gente também sofre com esses problemas e que isso faz parte da luta popular. Não é, e que a vida de terreiro, ela não é, como você falou, não dá pra ver como uma religião uma coisa metafísica, porque a cultura é o dia a dia, ninguém é macumbeiro só no terreiro. Isso passa pela construção de quem a gente é na nossa vida. Então, quando a gente leva em consideração que a gente está aprendendo uma cultura de comunidade, que a princípio a ideia é que a gente aplique isso no nosso dia a dia, que a gente aplique isso na nossa vida, isso passa por esse espaço de militância. A gente está falando sobre essa questão das contradições que não precisavam existir dentro da nossa prática de militância e de terreiro. Então eu quero saber da Dani em que momento que essas contradições se tornaram uma tensão mais grave para você. Sempre foram, né, tensões, assim, em diversos momentos. Mas com certeza fica mais complicado a sustentação disso quando você vai ocupando determinado espaço, quando você precisa, né, ser responsável por outras pessoas, formar outras pessoas. Então, essa contradição aparece de uma maneira mais latente aí, né? Então, eu me lembro que muitas pessoas me questionavam como que eu conseguia conciliar as duas coisas. E não é simples, né? Não era um processo simples. Mas até quero aproveitar para dizer que a nossa intenção não é ficar batendo em ninguém. Não, pelo amor de Deus. Dizendo que não tem espaço em determinadas organizações para quem é religioso. A gente está falando aqui de experiências muito pessoais e pontuais, né? Porque eu sei que na organização que eu e Gabi fizemos parte, existem pessoas que estão até hoje, que são religiosas e que vêm falando sobre isso. Que entraram até depois da gente sair. Exatamente. Então, que contextos mudam também. Exatamente. Não, a intenção não é bater em ninguém. Na verdade, a intenção é abrir um espaço de diálogo sobre como que a gente pode fazer isso melhor, né? Então, acho que esse era o maior momento de tensão, quando eu precisei ser responsável por outras pessoas e eu era questionada em relação a isso. E eu queria saber, Gabi, de você, como que você acha, então, que a gente pode fazer essa proposição, assim, de que a macumba é a luta popular? Em que momento elas se encontraram na história, talvez? Alguma coisa, você que é uma historiadora. Bom, o momento que elas se encontraram na história fica um pouco difícil de precisar, levando em consideração que parece que elas praticamente nasceram juntas. Eu acho que não existe um momento em que elas se encontraram na história, porque ao mesmo tempo que você entende que a história de toda a sociedade está ligada à luta de classes, as sociedades africanas, elas também entram nisso. Então, assim, a luta popular, ela está presente desde que o mundo é mundo, desde que as sociedades começaram a se formar. As sociedades ocidentais, orientais, as sociedades africanas, as sociedades europeias. Todas as sociedades passam por essas questões, por essas contradições internas, por disputa de poder. Então, a luta popular, ela sempre esteve associada à macumba, e a macumba sempre esteve associada à luta popular. Mas a partir do momento em que isso chega no Brasil, isso se torna ainda mais latente, porque a macumba vem com os povos escravizados. Então, você quer uma coisa que direcione mais a luta popular do que a escravização? Você está trazendo pessoas como se fossem objetos e elas estão trazendo a fé delas, a cultura delas. Que aqui é proibido, que aqui é escondido, que aqui é criminalizado. Então, principalmente se você levar em consideração as religiões que nascem no Brasil, elas nascem dentro da luta popular. Elas já nascem como luta popular, como resistência ao processo de escravização.
Isso que você está falando, acho que é muito importante quando a gente consegue entender que essa criminalização dessa prática, ela não é só a criminalização de uma cultura, de um povo que foi ali escravizado, né? Essa cultura, e principalmente do terreiro, ela traz aspectos de comunidade que são muito importantes, né? Então, se a gente está defendendo que o melhor para a sociedade é uma organização que não tenha classes, que uma pessoa não esteja subjugando a outra, que o bem comum fale mais alto, né? De cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com a sua necessidade, a gente já tem isso dentro do terreiro. A gente já compreende essa organização dessa forma. Então, não é a criminalização apenas de algo ali pontual e aleatório. É a criminalização de um modo contracapitalista de viver, de organizar e fazer a sociedade funcionar. Assim como foi com os povos originários aqui das Américas, assim como foi com a população que veio escravizada do continente africano. A criminalização, ela não é aleatória. A criminalização, ela serve para matar uma cultura que é a grande contradição ao capitalismo, que é o extremo oposto. Então, assim, você vai criminalizar aquelas práticas, você vai tentar matar aquela cultura, porque se aquela cultura se apresenta como uma opção, ela é uma opção melhor. Enfim, não é uma coisa que foi escolhida ao léu, sabe? Faz sentido que se criminalize esse tipo de cultura numa sociedade que caminha para uma elitização, para uma concentração de poder que a gente questiona. Então, assim, se a gente questiona, a gente precisa ser abafado. E se ali dentro do terreiro funciona, se nas sociedades originárias africanas funciona, então é um sinal perigoso, é um sinal de que pode funcionar, então é melhor abafar, precisa ser abafado. E agora? E nos dias de hoje? Como que funciona esse diálogo entre macumbeiros e lutadores populares? A gente vê ainda na internet, né? A gente tem visto alguns macumbeiros que são lutadores populares, que têm feito esse debate, mas do nosso lugar aqui, do lugar que a gente fala, como que você acha, Gabi, que a gente pode fazer diferente? Bom, eu acho que o primeiro ponto para fazer diferente é parar de tentar separar. Eu acho que é básico, parece óbvio, mas não é óbvio, porque na prática a gente sabe que não é assim que acontece. Só que se a gente precisa entender, primeiro de tudo, que não tem uma competição aí. E eu acho que a lógica de competição, a lógica de disputa, eu acho que essa lógica de disputa muitas vezes é o que mais atrapalha de que se caminhe em conjunto. Não você não precisa disputar o macumbeiro. Primeiro que você não vai ganhar, tá? Não existe uma disputa com o que é sagrado para a pessoa, e ainda mais a gente entende que o nosso relacionamento com a nossa espiritualidade, com o terreiro, como uma coisa essencial para a nossa vida. Então, é como você pedir pra gente parar de se alimentar, de beber água. Não vai rolar, simplesmente não vai rolar, porque a gente se enfraquece quando isso acontece. E aí, assim, eu acho que se a gente deixa de encarar como uma disputa e tenta encarar como um caminho conjunto, como uma encruzilhada, a gente tende a encontrar um denominador comum e, de fato, fortalecer a luta. Porque eu gosto de falar que uma coisa muito importante que diferencia as religiões de terreiro de religiões hegemônicas é que as religiões de terreiro não têm projeto de poder. Isso é muito importante. Então, assim, uma vez que não existe um projeto de poder, um projeto de ganhar espaço, além do espaço de resistência e de existir,
não tem por que isso se tornar uma contradição com um novo modelo de sociedade, porque a gente não está buscando um Estado macumbeiro, a gente não está buscando... A gente só está querendo fazer o nosso. A gente não está nem buscando que outras pessoas sejam macumbeiras também. Não é o tipo de religião que fica chamando os outros. Que quer converter todo mundo. Não tem recrutamento para macumba. Não tem recrutamento. Então a gente não tá disputando ninguém. A gente só tá querendo existir. Eu acho importante quando você fala dessa questão bem pontual que parece uma frase de efeito, né? A macumba não tem projeto de poder, mas na verdade ela é muito importante de ser compreendida. Primeiro porque isso não é o interesse. A gente vê que nossa luta ainda precisa avançar muito. A gente ainda está lutando pelo direito, né, de existir na sociedade de uma maneira tranquila, que os nossos templos não sejam invadidos, não sejam depredados, que a gente não seja expulso dos lugares que a gente está. E isso não é só o Estado que faz. Então, assim, não sei de onde você que está ouvindo está nos ouvindo, mas aqui no Rio de Janeiro temos experiências com... Tem lugares da cidade que a gente praticamente não pode ir. Exatamente. E são diversas forças que fazem, né, com que a gente tenha essas restrições. Mas do ponto de vista das organizações revolucionárias aí, de luta popular, o que eu acho que é importante para agora, para frente, é conhecer. Conhecer o que é a macumba. Nossa, isso é importante mesmo. Conhecer o que a gente está falando. E aí, eu, enquanto macumbeira, vou falar aqui que também não é qualquer macumba que vai dizer, sabe, o que é a nossa ancestralidade de fato, porque tem muita coisa que é chamada de macumba, mas que não tem uma ligação, né, de fato, com isso que a gente está falando aqui, com toda essa trajetória de luta, de resistência, de formação. Mas conhecer esses espaços é importante, entender essas referências, né? Então, quando a gente fala que existe uma filosofia exusíaca, o que isso quer dizer? O que é Exu para um macumbeiro? O que representa essa ancestralidade na vida de um macumbeiro? Que dinâmica de comunidade é essa? E uma coisa que uma vez eu estava conversando com uma pessoa militante há mais tempo do que eu tenho de vida, e falei para ele que eu acho que também é relevante aqui, é que os nossos ancestrais são como os heróis que são saudados, sabe? Quando a gente fala de ditadura militar, quando a gente fala de diversas revoluções que aconteceram no mundo, nossos ancestrais também são essas pessoas que muitas vezes deram a sua vida para que aquela comunidade continuasse existindo, que perderam a sua vida porque eram detentores de determinados conhecimentos. Então, é por isso que a gente está falando que o Mel e Dendê é essa defesa de uma forma brasileira de entender a luta popular, sabe? O marxismo, ele é uma ferramenta extremamente importante, eu acho que ela deve ser utilizada por todos os macumbeiros. Mas a filosofia Banto, a filosofia Yorubá também deveria ser compreendida por todo mundo que fala que quer fazer uma revolução socialista. Esse ponto que você está trazendo sobre que os nossos ancestrais e os nossos heróis, eles são basicamente a mesma coisa, eu acho que é um ponto importante de você entender que da mesma forma que a gente cultua ancestrais, as organizações também cultuam ancestrais. Eu acho que são pessoas que lutaram para que a gente pudesse existir e tal, e a gente segue praticando esse culto. A partir do momento em que a gente tem um monte de imagem deles espalhadas por aí, que a gente faz quadro, que a gente faz evento, que a gente faz camisa, isso, a gente faz evento para relembrar a memória dos nossos heróis, isso não é muito diferente de fazer uma gira para um preto velho. Um xirê. Então, exato. A gente está cultuando de alguma maneira essa ancestralidade. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas tentam afirmar muito que existe uma grande diferença e elas perdem
essas encruzilhadas aqui de que a gente tá de novo caindo nesse lugar de que, olha, a gente às vezes faz a mesma coisa, só que a gente tá entendendo de uma maneira diferente. Se a gente conversar, a gente tá fazendo até igual. É uma amarração no bom sentido, né? Como o Rufino fala, que as coisas estão amarradas ali. Porque elas realmente estão, né? É o que você tá falando. Você pode, talvez, não acender uma vela e colocar uma comida. Mas você tá cultuando a ancestralidade. Você tá cultuando alguém que foi relevante, que contribuiu para sua comunidade, que deixou um bom exemplo. Inclusive, eu não sei, né, se vocês sabem, mas no culto de Egungun, é assim que funciona. Só viram Egungun aquele espírito que teve contribuição relevante com a sua sociedade. Então não é um negócio que é qualquer coisa, que é na base da bagunça, ou que simplesmente porque veio antes de nós. Salve o Egum de Marighella. Bom, se a gente estava falando desses Eguns, né, desses heróis, desses ancestrais, e a gente está aqui se propondo a seguir o exemplo deles de alguma forma, qual é a forma, né, de seguir esse exemplo? Que é aí que eu acho que entra nisso. Como que a gente, então, conjuga essas coisas? Como que... O que a macumba tem? Eu acho que esse é um bom questionamento. O que a macumba tem, de fato, na prática, de um jeito mais profundo, talvez, que contribui mesmo com o avanço da luta popular? Que partido, qualquer partido, poderia olhar e falar, pô, isso daqui é algo importante, isso é algo interessante. Eu acho que por base, o próprio contato com povos marginalizados de outras épocas. Porque a gente está conversando com ancestrais que foram pessoas perseguidas, pessoas marginalizadas em outros tempos. Quando a gente se propõe a entender quem são esses ancestrais que a gente cultua, de onde que eles vieram, como que era a vida deles, a gente consegue fazer uma ponte para a luta popular. Porque é por essas pessoas e é dessas pessoas que vem a luta até hoje. Se a gente está falando jovem negro vivo, esse jovem negro era muitas vezes o malandro que a gente está cultuando no terreiro, sabe? Que precisava muitas vezes usar da sua inteligência, da sua esperteza para poder sobreviver, porque também não se encaixava na lógica capitalista. Exatamente. É a identidade que ela foi feita para morrer. Uhum. Então ele tem que dar um jeito de sobreviver. E não é isso que acontece até hoje com os jovens negros nas periferias, muitas vezes. Então, assim, o teu malandro teria sido morto numa operação. E nem necessariamente porque ele estava envolvido com tráfico. O teu herê é a criança que ficou órfã. Tua preta velha tá chorando o filho dela numa hora dessa. A malandra tá ali perdendo um companheiro, um parceiro. Então a gente entender quem são esses ancestrais é muito importante, e a gente entender que essa contribuição para a luta popular, ela existe de uma maneira mais profunda do que a gente às vezes entende de imediato, sabe? Nada no terreiro a gente entende de imediato, né? É complicado quando a gente tá falando de macumba, quando a gente tá falando de cultura de terreiro, porque dificilmente vem mastigado. Mas vem simples, apesar de não ser mastigado. Porque parece que se encaixa. Parece que quando a gente entende, parece que esteve lá o tempo todo. É como se a gente tivesse já nascido dentro dessa lógica, só que, de alguma forma, a gente foi tirada disso. Eu tava aqui pensando na frase do Tchê, né? Que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. E ser macumbeiro e não ser de esquerda, não ter essa compreensão também é uma contradição genética. Ah, com certeza. É isso, você não tem como ser macumbeiro, e quando você é macumbeiro e você tá apoiando a mão que levanta o açoite do teu preto velho, você tá desonrando o teu preto velho. Quando você minimiza uma violência doméstica, você tá fechando os olhos para a história da tua pombagira. Quando você é a favor da redução da maioridade penal, você tá condenando teu herê. É porque é muito profundo mesmo, sabe? Isso é uma questão que se tornou uma questão de sobrevivência, né? Quando a gente fala que a religião é o ópio do povo, qual religião que é ópio? Porque tem religião que tá
disputando consciência o tempo inteiro. Eu nunca escutei uma pombagira falar dentro do terreiro que homem podia fazer o que quisesse. Pelo contrário. O que a gente mais vê é pombogira tirando mulher de relacionamento abusivo. Não era isso que a gente queria fazer quando a gente fez uma ocupação de mulheres? Exatamente. Uma coisa que eu queria falar nesse contexto aí do que você está dizendo é que são duas partes da gente, que são duas partes que são muito sensíveis. Sim. Porque mexem com... a parte da ancestralidade mexe com uma coisa que é inexplicável, que é estar dentro do teu sangue. E a parte da luta mexe com algo que você acredita muito, que você tem como norte de vida. Então não é tão fácil falar sobre isso também, assim, sabe? Uhum. São coisas que mexem com o fogo que tá dentro de nós, tá ligado? Ah, com certeza. Com certeza. Já ficou aqui toda... A conversa foi indo e chegamos numa outra encruzilhada, eu acho, né? Que é lidar com isso dentro da gente também, né? Acho que tem perguntas que a gente se fez ao longo dessa conversa e que a gente se faz, que a gente responde do jeito que dá, mas a gente não sabe a resposta. Uhum. Porque a resposta não é só uma conclusão. Ela tá muito ligada a uma coisa que é muito de dentro da gente. E assim, quando eu digo a gente, eu tô falando eu e Dani, não tô falando necessariamente todo mundo, não. Uhum. Mas que pra gente isso é muito forte, isso é muito presente, isso é muito constituinte de quem a gente se tornou. Tanto a macumba quanto a luta. Uhum. A parte em que elas se cruzam, a parte em que elas se dividem. Isso construiu muito de quem a gente é. E é um assunto delicado pra gente. E é um assunto em construção também, né? É total. A gente quer debater pra poder entender também. A gente não tá chegando aqui com um negócio super pronto, olha, é assim que tem que ser feito. Não, eu acho que a gente identificou em algum momento, naquela máxima que meu pai Ogã falou, e eu não esqueço, bença pai, Exu brinca com a verdade. Em algum momento, a verdade que a gente tinha como absoluta foi meio sacudida ali, a gente não sabia exatamente se era ou se não era. E a gente entendeu que as coisas podem ser de outra forma. Existem outras formas, existem outros métodos, outros conhecimentos que podem ser aplicados para a nossa realidade. De qualquer maneira, isso não significa que a gente tenha essas respostas. A gente, às vezes, a proposta não é necessariamente a gente trazer as respostas, a gente pode estar trazendo pergunta mesmo. Que é muito bom. Acho que trazer o questionamento, levantar o debate, se a partir do que a gente está conversando, outras pessoas, outros espaços, outras organizações se propuserem a conversar também, é conversar, não é concluir. Uhum. A gente não sabe nem se tem uma conclusão. Às vezes a construção ela é conversar e conversar de novo depois. E mais um pouco e mais uma vez. E seguir dialogando sempre. Então, eu acho que a gente tem, né? Acho que foi o primeiro episódio, não foi? Acho que foi, acho que o acarajé tá pronto. Podemos Só comer. um acarajé. Foi difícil bater a massa desse acarajé. Mas não é fácil. Você bota mel e dendê e o negócio fica potente, fica pesado. Verdade. Gente. Mas assim, foi uma primeira experiência. Sim. Foi uma primeira experiência. Olha, eu tava desesperada, eu travei várias vezes. Vocês não vão ver porque vai estar tudo editado, mas eu travei várias vezes. Daniele me acalmou. Feito é melhor do que perfeito. A gente não sabia como a gente ia gravar, a gente tá testando estrutura. Enfim, mas a gente quer começar a entregar esse projeto, a gente quer botar pra caminhar, porque nada começa pronto. Então... E olha aí, nada começa pronto, né? Tudo é um processo, tudo tem seu tempo. Qual macumbeiro que nunca ouviu que tudo tem o seu tempo? Ai, meu Deus do céu, não fala isso que é gatilho. Não, gente, tem sido, né, na verdade, uma experiência muito enriquecedora. A gente espera que também seja para vocês, que esses questionamentos façam sentido, que vocês possam trazer outros questionamentos também para a gente conversar, para a gente elaborar,
Como a Gabi falou, a gente tá buscando estrutura, a gente tem algumas coisas, mas outras coisas a gente não tem, mas a gente tá fazendo da maneira que é possível, né? A arte de fazer o possível sempre e fazer com o melhor que a gente pode e sempre entregar o melhor pra vocês, porque vai ter mais. Vai ter mais. Olha, a gente tá querendo lançar um episódio a cada 15 dias. 2 por mês, ó. Nem a gente, nem vocês. Exatamente. Sabe? Fica ali no meio termo. Dá pra gente prometer agora que vai dar tudo certo? Claro que não, porque a vida é incerta. A gente não tá aprendendo, a gente não tá testando. Mas, a princípio, o nosso próximo episódio, se esse tá saindo certinho no dia 21 como programado... 21 de janeiro. 21 de janeiro. O próximo é no dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro sai, aí assim sucessivamente. A ideia é que quarta sim, quarta não, vocês escutem um pouquinho da gente, um pouquinho das nossas conversas sobre macumba, sobre luta, e que vocês possam contribuir também para esse debate. A gente quer saber o que vocês acharam desse primeiro episódio. Comenta nas nossas redes, todas as nossas redes são Mel e Dendê Podcast. Desse jeito, escrito assim, do jeito que fala. É só procurar no TikTok, no Instagram. A gente tá tentando também. É um trabalho, né, que a gente, assim, 2:30 a mais que ainda estão tentando se inserir no TikTokzinho. O Instagram já é mais a nossa praia, mais essa coisa de postar com a frequência ainda bate um pouco. O liberalismo das redes sociais é difícil, gente. É muito difícil. É difícil, mas a gente tá caminhando. A gente se vê no dia 4? Sim, com certeza. A gente vai falar de Iemanjá no dia 4, né? Iemanjá, de uma figura muito importante aí, do ponto de vista institucional, pro povo de terreiro também. Então, se quiser saber, tem que voltar no dia 4. É isso, né? A Dani quer falar mais um pouquinho e eu vou só escutar, porque eu gosto de escutar minha amiga falando. Bom, a Gabi saudou aqui o Egum de Marighella, e aí eu não podia deixar de compartilhar com vocês um poema que é muito bonito e que é desse homem preto de Oxóssi, que foi aí um baiano muito importante na luta popular do Brasil também. E o poema é assim: não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, em férvido transporte. Direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, que não exista força humana alguma que esta paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade.